paz em Jesus seja com todos, Deus abençoe você, sua família. É sempre uma alegria estar aqui, podendo comentar a revista da Escola Bíblica Dominical, em especial esta, o Governo Divino em Mãos Humanas. Estamos aí estudando a partir dos livros de 1 e 2 Samuel, e nestas últimas lições falando da queda do rei Davi, como isso aconteceu, e hoje na lição de número 11 estaremos falando aí das consequências do pecado de Davi. O que veio depois? Davi pecou, cometeu ali o ato de adultério com Batseba, ou Betseba, e mandou Urias, o esposo dela, para a morte. Então Davi, em princípio, cometeu um adultério seguido de um homicídio. Ele mandou que Joabe colocasse Urias em um local no fronte de batalha onde Urias não sobreviveria. E Urias, como um servo fiel a Davi, fiel a Joabe, o seu comandante maior, no que diz respeito às batalhas, no fronte de batalha, Urias obedeceu a Joabe, por consequência, Joabe obedeceu a Davi, e isso resultou na morte de Urias e mais alguns homens que estavam com Urias naquele momento que eles tentaram avançar contra o exército inimigo. Mas tudo isso a partir do pecado de Davi, quando ele olha para Batseba, deseja aquela mulher muito bonita, possui o corpo dela, tem relação sexual com ela, e a partir daí muitas coisas ruins aconteceram. E hoje, na lição de número 11, estaremos falando aí das consequências destes dois pecados. E lembrando que um pecado chama outro pecado, como também o texto bíblico diz que um abismo chama outro abismo, falando de erro humano. Quando eu cometo um erro, quero escondê-lo, quero de alguma forma maquiá-lo, então é natural que outros erros comecem a acontecer a partir desse meu erro que eu tentei esconder, maquiar, para que os outros não percebam em mim aquela falha ou aquele erro. E é claro que a gente, como ser humano, a gente diferencia alguns pecados. Tem pecados que não trazem tanta consequência, mas existem pecados que trazem muitas consequências, principalmente para a vida dos líderes. E esta revista está falando muito para líderes, comportamento, o que fazer e o que não fazer, ou o que não fazerem os líderes ou as líderes, em especial no campo da nossa igreja, das igrejas cristãs evangélicas, em especial aqui a Assembleia de Deus no Brasil. Esta lição estará sendo ministrada aí na sua igreja no dia 15 de dezembro de 2019, e por consequência, dia 15 de dezembro agora, eu completo 47 anos, eu acho que é 47, porque é tanto ano, que eu até me perco de vez em quando, mas eu acho que é 47, próximo domingo aí eu estarei completando 47 anos. As consequências do pecado de Davi é o título da lição. O texto áureo aqui está baseado em 2 Samuel, no segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 10, que diz assim: Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. É muito forte essa frase aqui, esse texto bíblico diz: não se apartará a espada jamais da tua casa. É a sentença de Deus aí para Davi por conta do seu erro. Lembre-se, a quem muito é dado, muito mais é cobrado dessa pessoa. Então, quem tem uma responsabilidade maior, os seus erros terão consequências maiores e mais abrangentes. Quanto mais, entre aspas, alto a minha função, o meu cargo, a minha influência sobre pessoas na comunidade que eu participo, seja um pastor, seja um líder, seja um irmão, como eu, um obreiro da igreja, e dependendo do meu erro, o alcance será devastador, principalmente hoje por conta das redes sociais, as mídias, porque o negócio cresce demais da conta, e quando eu cometo um erro,
então o Brasil inteiro fica sabendo, o mundo todo fica sabendo, e o nome de Deus é blasfemado por causa do meu erro. Verdade prática: o pecado é destruidor. O seu alvo é sempre desviar o homem da comunhão com Deus, levando este homem, esta mulher, a um estado de depravação espiritual e moral. Então, se eu não tiver cuidado, eu cometo hoje um pecado, amanhã eu me acostumo com ele, semana que vem ele é parte da minha vida, e isso vai destruir a minha vida espiritual e a minha vida moral, ou seja, o meu dia a dia na comunidade que eu vivo, entre as pessoas, na família, na igreja, na faculdade, na escola, no trabalho, aonde quer que eu vá, aquilo vai carregar aquele peso sobre mim, e as pessoas vão começar a enxergar coisas estranhas em mim, meu comportamento, minha forma de agir, minha forma de tratar as pessoas. Então nós temos que ter muito cuidado, porque o pecado é destruidor, com certeza é destruidor. A leitura bíblica em classe está aí em 2 Samuel capítulo 12, versículos do 1 ao 15. Você para e dê uma lida para tua mente aí se ambientar no contexto da lição de hoje, e certamente hoje Deus nos falará muito a partir da sua palavra, conduzida aqui pelo nosso irmão nesta lição da Escola Bíblica Dominical. Você que não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo tem um botãozinho inscrever-se, você se inscreve, clica nele, na sequência vai aparecer um sininho, você clica no sininho também, e a partir do clique no sininho, todas as aulas que eu estiver postando aqui, você vai estar recebendo em primeira mão, aí na sua casa, a partir do seu celular, do seu notebook, seu tablet, seu computador. E hoje, olha só a foto que ilustra. Eu acho que dá para ver aí, né? A foto que ilustra o desespero de alguém que cometeu um erro grave, e esse erro traz muitas consequências. Quando a pessoa cai em si, ele tenta voltar atrás, refazer ou desfazer aquilo que aconteceu, mas não tem mais volta. Aquilo que falamos, aquilo que fazemos, aquilo que nós promovemos, não tem como voltar atrás. É igual aquele exemplozinho da palavra dita, né? Eu falei alguma coisa, aí alguém fala, sobe lá no alto do monte, pega um travesseiro, né, de plumas, de penas de aves, joga lá. Então você vai lá e traz todas as penas de volta, enfim, não tem mais volta, não tem como voltar. Falei e acabou. Eu posso ir lá e tentar reparar, mas tem algumas coisas que eu falo ou faço que vão me acompanhar para o resto da vida. É normal, eu sou perdoado por Deus, mas consequências ficarão, e nós vemos isso a partir aqui da vida do rei Davi e dos pecados graves que ele cometeu. Eu estou com meu olho meio vermelho, eu acho que foi um cílio, né, um pelinho aqui, caiu dentro, eu já limpei, já joguei um colírio aqui, mas está ardendo, está bem vermelho e está incomodando bastante, mas graças a Deus por tudo, né? Vamos lá continuar aqui a nossa lição, que está muito boa hoje, por consequência, né, das outras, uma sequência de lições muito boa, inclusive a próxima revista, né, eu já comprei ela, será maravilhosa. Eu fiquei assim, eu estou sendo surpreendido a cada revista que a CPAD tem lançado aí, temas melhores uns que os outros aí, cada vez mais para nós aprendermos e crescermos. Vai falar sobre a queda, a criação do homem, tudo isso aí que aconteceu a partir lá do livro de Gênesis. Aqui na introdução nós temos aí, o assunto desta lição mostrará o alto preço que Davi pagou e as consequências que sofreu por causa dos pecados cometidos. Então, a lição de hoje vai mostrar após os pecados que Davi cometeu, o adultério e a morte de Urias, que ele mandou para a morte, né? Davi mandou Urias para a morte. Joabe concordou, na lição passada falamos sobre isso, caso você não tenha visto, vai lá, assista também. A história de Davi nos ensina a não brincar com o pecado, de fato.
Pecado é uma coisa que não se brinca, é igual o diabo, né? O nosso adversário maior, aqui como igreja, como pessoa humana, o diabo é o adversário maior da igreja. Então, com o diabo eu não brinco, porque ele não brinca de ser diabo, já dizem isso por aí. Então, de fato eu não posso brincar com o pecado. A exemplo da lição passada, citei também aqui um exemplo pessoal meu que aconteceu, e também a título lá de exemplo tem a vida de José. Ele preferiu fugir, correu. Então eu não dou conta, então sai fora, não fique, não se deixe levar pela aparência do mal. Percebeu que pode trazer algum dano, sai fora, desfaz a amizade, bloqueia no celular, não vai conversar, não vai visitar, enfim, é melhor fugir. Pecado não se brinca. Não podemos arriscar ou desafiar o pecado, pois ele é destruidor e seus resultados são trágicos. Com certeza, né? O pecado destrói famílias, destrói empresas, destrói igrejas, destrói instituições, nações, cidades, municípios. O pecado destrói pessoas, acaba com famílias, filhos, pessoas se suicidam por causa do pecado. Pessoas tiram a sua própria vida, matam outras pessoas por consequência de pecados e cometem outros pecados, a exemplo de Davi. Então, com o pecado não se brinca. A gente não pode arriscar ou desafiar, ficar brincando com o pecado. Não podemos fazer isso porque ele não brinca de ser pecado como o diabo não brinca de ser diabo. Aqui no primeiro tópico, o conceito de pecado no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Primeiro subtópico, no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a palavra pecado tem diversos significados. Por exemplo, errar o alvo, prática de imoralidade e idolatria, malignidade, perversidade, revolta, rebelião, iniquidade, culpa, transgressão consciente, culpabilidade diante de Deus, desviar-se do bom caminho. Então, essas são as formas como o pecado é descrito no Antigo Testamento. Então, não tem uma definição de pecado. Existem frases, palavras que apontam para aquilo que é pecado no Antigo Testamento. E aqui no segundo subtópico, no Novo Testamento, não é diferente. Quem lê o Novo Testamento depara-se com diversos vocábulos usados pelos escritores para definir a palavra pecado. Por exemplo, mal moral, impiedade, incredulidade, herege, apóstata, culpa, pecado propriamente dito, né, a palavra derivada da palavra grega amartia, ou seja, tem essa raiz grega da palavra pecado em si, mas seus significados são diversos. Continuando aqui, conduta comprometedora, vida sem lei, engano, adoração falsa, induzir os outros a errarem por meio de falsos ensinos. E isso aqui me chamou muita atenção, induzir as pessoas ao erro por causa dos falsos ensinos, pregações que não têm base bíblica, estudos, ensinamentos que não têm a base bíblica sólida, é só mistura de pensamentos humanos, filosofias humanas, enfim, muitos ensinadores, pregadores, pastores, líderes têm caído nisso aqui, hein? A forma como nosso irmão induziu os outros a errarem por meio de falsos ensinos. Então, quem ensina, quem prega, quem está ministrando a palavra de Deus tem que ter muito cuidado. Por isso que eu defendo e vou continuar defendendo. Obreiro, antes de ser obreiro, consagrado por ministérios, ele precisa ter lido a Bíblia. Como é que eu vou ser obreiro sem ter lido, sem conhecimento bíblico? Eu vou fazer um curso de teologia sem uma base bíblica, tudo que for dito lá eu vou engolir como verdade. Se eu não tenho base bíblica, tudo que eu vou escutar na internet, no YouTube, frases de Instagram, de Facebook, de outras mídias sociais, todas frases, eita, essa frase é legal, eu vou usar como tema para a minha pregação. Aí vai lá, busca um texto para basear aquela frase, para dizer aquilo que eu acho que é certo. Então, esse tipo de comportamento é pecado. É pecado e tira essas pessoas, esses ministradores, palestrantes, pregadores, pastores, ensinadores,
tira eles do céu e os lança no inferno, porque pecado separa o homem de Deus, separa o ser humano da graça, não tem para onde correr, é isso, seja ele quem for, use a roupa que for, tenha a carteirinha que for, pecado separa o homem de Deus, e falar abobrinha no púlpito da mesma forma. Por isso que eu defendo e sempre defenderei: obreiros, para serem consagrados, precisam terem lido a Bíblia. É claro que cada um pensa de uma forma, né? Mas na minha cabeça é um auxiliar, tenha lido a Bíblia uma vez, é um diácono, umas 2, 3 vezes, um presbítero 5 vezes pelo menos, porque ele será um auxiliar do pastor no que diz respeito ao ensinamento bíblico. Evangelistas e pastores é de 7, 8, 10 vezes para frente, porque ele estará conduzindo vidas para o céu ou para o inferno. Então, se ele não tem conhecimento bíblico, é quase certo que ele está conduzindo esses rebanhos para o inferno, não para o céu. É forte? Sim, mas obreiro sem Bíblia não adianta, é pecado. Baseado nesta frase que o nosso irmão colocou aqui para nós. Aqui no segundo tópico, tem como título aí a repreensão do profeta Natã ao rei Davi. Primeiro subtópico, uma consciência morta. Tudo nos leva a crer que Davi não iria confessar seus pecados. Ele ia se manter, só quem sabia era Joabe. E Joabe foi conivente. Joabe tinha muitas falhas na sua vida pregressa, mais ou menos por aí, sua vida passada, né? O currículo de Joabe trazia algumas falhas que ele tinha cometido e Davi sabia. Então ficou mais ou menos ali. Joabe fala para Davi: Davi, eu encubro os seus pecados. Davi diz para Joabe: olha, me ajuda que eu encubro os teus pecados também. Então Davi estava escondendo. Havia se passado 1 ano já. Para ele todas as coisas estavam normais, mas Deus não o deixaria impune. Então Davi achou que estava tudo legal, já tinha passado 1 ano. Ninguém está falando nada, ninguém ficou sabendo, até agora Deus não me repreendeu, então está tudo beleza. Então é sinal de que Deus me perdoou e não vai acontecer nada. Eu adulterei, eu peguei Batseba agora como minha esposa, porque eu mandei o marido dela para a morte, eu matei o marido dela, então está tudo certo. Davi estava tranquilão no palácio lá, pousando de galã, pousando lá de majestade, né? Mas a Bíblia é maravilhosa, porque ela não esconde o pecado de ninguém, principalmente daqueles que estão à frente da igreja ou da nação de Israel, que é o caso aqui do rei Davi. A Bíblia não esconde o pecado dos seus heróis, dos seus gigantes, dos seus homens e mulheres maravilhosos que deixaram exemplos maravilhosos para nós, mas a Bíblia não esconde os seus pecados. A Bíblia mostra que eles são seres humanos, são pessoas sujeitas a erro e falha, e ela aqui neste momento, Deus vai lá e faz com que o pecado de Davi reapareça, né? Não importando a posição que exerçam, pois se pecaram, pagarão pelos seus pecados. A consciência do rei Davi estava morta. Lembra daquele texto que fala que a gente se acostuma com o pecado e o nosso coração fica cauterizado? A ferida está escondida, né? Aquela casquinha, quando tem um corte na pele, né? Aí cria aquela casquinha e daqui a pouco o ferimento está lá dentro, mas a casquinha está escondendo. Então foi cauterizada, colocou uma pomadinha por cima, um curativo, está lá embaixo. Né? Ninguém está vendo, mas está lá embaixo, está ferido, está cortado. Então o coração de Davi estava cauterizado. Foi necessário uma alegoria do profeta Natã. Então Deus mandou o profeta Natã bater um papo com Davi depois de 1 ano. O profeta chegou para ele, Natã, para o rei Davi, falou e contou uma história, né? Uma parábola, uma ilustração, dizendo que tinha um homem muito rico e o seu vizinho era pobrezinho, e o seu vizinho tinha só uma ovelhinha, né?
um animalzinho ali na sua casa e que ele cuidava e tal, e o ricão do lado tinha muitas posses e tal, só que o ricão foi lá e pegou o único bem que aquele fazendeiro pobre que estava ao lado de sua fazenda tinha e tomou e tal. E Davi, na hora, né, você deu uma lida lá, né, está aqui relatado, mas você deu uma lida lá para que a gente tenha uma melhor consciência do que aconteceu. Então Natan chega, conta aquela história e Davi ficou revoltado. Como é que esse cara rico aí vai humilhar, vai tomar o que é do pobre? Ele já tem muito. Aí Natan olha para ele e fala: meu senhor, infelizmente isso aconteceu. Davi fica revoltado, pergunta para Natan: quem é esse camarada aí? Vou mandar matar ele. O crime que esse camarada cometeu aí é digno de morte. Aí Natan, aqui no segundo subtópico, mostrando a gravidade do seu pecado, Natan olha para Davi e fala: tu és este homem, na cara do rei. Ô caba macho, né? Ô profeta, esse aqui é profeta, não é esse pessoal que está por aí em cima, né, de alguns lugares aí, coloca um púlpito lá, pega o microfone, não sei o que, estende a mão, e essa semana, enfim, eu não sou fã desse comportamento. Então, quem me conhece já sabe que eu abomino esse tipo de comportamento e postura de algumas pessoas que se intitulam profeta. E o que ele fala é só o genérico, né? Parece mais um adivinhador, um feiticeiro, do que um servo de Deus. Mas aqui Natan colocou o dedo no nariz de Davi e falou: rei, este homem é você. É você quem é esse cara. E você disse a sentença que esse camarada merece. Ou seja, você disse que você merece morrer. Foi como espada transpassando o coração do rei. Além do adultério, cometera o crime de homicídio. Então, Natan, amando de Deus, foi lá e tirou a máscara de Davi. Depois de muito tempo, Davi achou que não ia ter mais consequência. Depois de muito tempo, o menino já tinha nascido, Batseba já estava ali com o filhinho de Davi, o filho que foi gerado no pecado. Então a criança, infelizmente, morreu, mas o alvo de Deus ali não era criança, não era ninguém, não, era Davi. E Deus queria nos dar o exemplo ali, deixar para nós registrado o exemplo que Ele não tolera pessoas que estão acima, que estão ocupando cargos de liderança e acham que podem fazer tudo. Isso é o que Deus está mostrando para nós a partir desse exemplo aqui. Toda relação sexual antes e fora do casamento é proibida terminantemente pela Bíblia. O texto bíblico diz que sexo é casamento. O sexo é para ser feito, desfrutado dentro do casamento, entre marido e esposa. O sexo não é, o sexo é entre duas pessoas, homem e mulher. Não é para ser feito antes do casamento ou fora do casamento, ou fora da estrutura familiar. Eu e minha esposa e eu. Fora, entre eu e a minha esposa e eu, fora dessas duas pessoas que formam o casal, é pecado antes ou depois do casamento e fora da minha relação com a minha esposa. Se eu mantiver sexo com outra pessoa que não seja a minha esposa, eu casado, ou a minha esposa não sendo eu que sou o seu esposo, é pecado. A Bíblia trata essa questão como pecado, ponto final. Não poderia haver suavidade para o pecado de Davi em relação ao adultério, pois ele atingiram uma família. Ou seja, o desejo de Davi, achando-se o Todo-Poderoso como rei, podia pegar qualquer mulher, né? Qualquer mulher que ele visse, essa ali é bonitona, traz, eu quero manter relação sexual com ela. Aquela ali é bonita também, mas rei tem marido. Não interessa, eu sou rei, eu posso fazer tudo. Então aqui, e Deus está mostrando para nós que nós temos limites. Pode ser líder, pode ser apóstolo, profeta, semideus, anjo na terra em corpo humano, porque tem anjo por aí também, né?
na frente de alguns ministérios aí, porque os caras só falta se intitular anjo, né? Que é tanto título aí que está aparecendo, meu Deus do céu, que chega da agonia, né? Terceiro subtópico, traindo a generosidade divina. Natã, como porta-voz de Deus, disse tudo quanto ele havia feito com relação a Davi, citando: Deus teve misericórdia de Davi. Davi era um pastor de ovelhas, estava lá no campo, esquecido por todos. Deus trouxe Davi, honrou Davi diante da sua família, honrou Davi diante da nação de Israel, colocou Davi, que estava esquecido lá, como rei da nação de Israel. Então aqui o nosso irmão está mostrando, olha, Deus mandou Natã ir lá e dizer: olha, Davi, Deus livrou você das mãos de Saul. Deus colocou você como rei sobre Judá e sobre Israel, e outros inúmeros privilégios. E é assim que você paga, é assim que você devolve a gratidão ao seu Deus por todos os benefícios que Ele já fez por ti e continua fazendo, Davi. Pela misericórdia divina, Davi foi perdoado, mas teve de arcar com as consequências dos seus pecados. É inevitável. Todo pecado gera consequência. A lei da física, né? Toda ação gera reação. Então, todo pecado, consequência. Toda atitude, todo comportamento, todo projeto, toda ação minha vai gerar uma reação, seja boa, seja ruim. Mas há reação para tudo aquilo que eu faço. Eu posso não ver ela agora, mas daqui a um ano, uma semana, 10 anos, no final dos meus dias, eu posso colher alguma coisa que eu fiz quando eu era adolescente. Então, para todos os meus erros, haverá uma consequência. Para todos os meus acertos, também haverá uma consequência. Então, tudo aquilo que eu, como pessoa humana, faço, vai gerar uma ação no momento, naquele momento atual, presente, mas para o futuro haverá uma consequência, seja boa, seja ruim. Então, pela misericórdia divina de Deus, Davi foi perdoado, mas teve de arcar com as consequências de seus pecados. Aqui no tópico 3, título: As consequências do pecado de Davi. Primeiro subtópico: as consequências pelos pecados cometidos. Paulo afirmou que o que semeia na carne colherá corrupção. Então a carne aqui faz referência lá quando Paulo fala aos Gálatas sobre as obras da carne. Então, se eu semeio na carne, ou seja, se eu dou lugar ao humano, o homem caído que eu sou, fazendo ou permitindo com que o meu corpo se delicie, entre aspas, com as coisas da carne, as obras da carne, prostituição, lascívia, mentira, tudo aquilo que Paulo disse lá aos Gálatas, então eu vou colher corrupção, ou seja, aquilo que não é divino, aquilo que não é bênção, aquilo que não é graça. Então, se eu faço o que é errado, eu vou colher aquilo que é errado também, não tem como fugir disso. Foi o que aconteceu ou o que ocorreu com Davi. Podemos enumerar alguns pontos dos males que vieram como consequência de seus pecados. O primeiro, a perda do filho. O filho de Davi morre, né? Por consequência, a criança não tinha nada a ver com isso, mas infelizmente foi acometido ali por uma doença, não sabemos qual foi, sei que a criança morreu. Apesar de Davi ter orado, jejuado e tal, mas é uma forma temos que ter muito cuidado. Tem coisas no Antigo Testamento que a gente não pode aplicar para nós hoje, ou generalizar. Pode acontecer de Deus, de alguma forma, pesar a mão sobre alguém ou alguma coisa que está próxima a mim para me punir. Pode acontecer. Deus é soberano. Ele pode tudo e todas as coisas. Ele é Senhor. O Senhor, Ele faz o que Ele quer. O Criador, mantenedor. Então, eu não posso pegar esse texto aqui e aplicar para qualquer coisa que eu ver acontecer. Falar, não, é Deus pesando a mão, está em pecado. Tenhamos cuidado, porque para a gente não falar heresia e abobrinha e magoar pessoas, a gente tem que ter cuidado em usar alguns textos do Antigo Testamento, e esse aqui em especial. Cuidado, não vamos sair falando aí
baseado nesse texto, sem ter uma revelação da parte de Deus. Tem coisa que é melhor ficar calado do que eu falar besteira, acabar com pessoas, destruir famílias, manchar a imagem, denegrir a imagem de pessoas. Tenhamos cuidado. Aqui. Foi o que ocorreu com Davi. Podemos enumerar. O primeiro, a perda do filho. Segundo, o escândalo sexual de seu filho Amon com sua filha Tamar. Então Amon ali gostava da Tamar, sua filha foi lá e teve relação com a sua irmã. Então foi uma coisa muito chata também, não só para Davi, mas para o contexto ali palaciano. Essa história deu muita coisa para ser dita. O terceiro, o assassinato de Amon, que foi, na sequência, outro filho de Davi foi lá e matou Amon. Quarto, a tentativa de usurpação do trono por Absalão, filho de Davi, que em princípio era herdeiro do trono, mas quis tomar na tora ali, o trono de Davi. Davi não tinha morrido, Davi teve que fugir e tal, muita coisa bonita a ser lida aí na Bíblia. E o abuso público das concubinas reais por este. Então Absalão foi lá e pegou as concubinas, que eram pessoas que eram, entre aspas, mulheres de Davi. Enfim, concubina, para nosso contexto aqui, não é muito usual, quer dizer, não é usual em hipótese alguma, porque a partir do Novo Testamento a gente não pode sair, no caso do homem, pegando outras mulheres, não, é sua esposa e acabou. Da mesma forma, a esposa é seu marido e acabou. Fora disso é pecado. Davi foi perdoado pela graça e pela misericórdia divinas, mas teve de arcar com as consequências de seus pecados pelo restante da sua vida. Ou seja, tem coisas que eu acho que eu estou fazendo, que eu estou fazendo, que eu acho que ninguém está vendo, mas terão consequências por toda a vida. Eu vou chegar a ser idoso. Porque, assim, os exemplos que eu dou para a minha família, por exemplo, tem uma família aqui que eu conheço, que o pai se envolveu, e até hoje é envolvido com política partidária. Um dia eu conversando com o filho dele, que hoje o filho dele tem mais de 20 anos, e eu conversando com o filho dele disse, não, mas política é assim mesmo. E o contexto era de corrupção, de fazer o que é errado. E o filho dele disse, não, política é assim mesmo. Por que ele falou aquilo? Porque ele aprendeu com o pai dele. Ele viu o pai dele fazendo e repetia os mesmos erros. Então tem consequências que vão durar a vida toda, porque eu dei um mau exemplo para o meu filho, para a minha filha, para a minha família, para a minha igreja, e as pessoas vão fazer como se fosse uma coisa normal, porque elas espelhavam-se em mim, e eu dei um mau exemplo e elas vão seguir. E aquela consequência vai pesar sobre mim o resto da minha vida. Enquanto eu estiver aqui, eu vou perceber os meus erros a partir do comportamento de outras pessoas. Segundo subtópico, Davi, o rei fraco no seu próprio lar. Davi foi um grande líder para Israel, mas um péssimo pai de família. Então Davi foi um grande líder, um governante maravilhoso. Como governante, como rei, como monarca, ele foi maravilhoso. Venceu, pacificou, conquistou nações, muita fama, dinheiro, trouxe muita coisa boa para a nação de Israel. Mas como pai de família, ele foi uma péssima pessoa, um péssimo exemplo. Então é muito sério, Observe que os 3 filhos de Davi morreram tragicamente, Amon, Absalão e Adonias, e eram sucessores imediatos do trono. Então, os seus filhos, o primogênito, o segundo e o terceiro, na linhagem de herança do trono de Davi, ou seja, os 3 filhos de Davi mais velhos, todos morreram de uma forma trágica, porque viram os exemplos do pai, e em algum momento ficaram revoltados com o pai e quiseram fazer como o pai fez em algum momento com outras pessoas. E fizeram, e infelizmente a consequência dos erros dos filhos de Davi foram mortes trágicas. Por quê? Porque o pai deu exemplo para os filhos, não ensinou, não mostrou o caminho certo. Então os filhos seguiram o errado, o exemplo errado que o pai Davi deixou para eles. A falta de aconselhamento e de disciplina fizeram com que os filhos dos 3 nomes de destaque nos livros
que ora estudamos, 1 e 2 Samuel, Eli, Samuel e Davi tivessem grandes prejuízos morais e espirituais. Ou seja, Eli, Samuel e Davi, os filhos deles, não foram bem criados. Por consequência, muitos problemas. Os filhos de Eli morreram, os filhos de Samuel foram rejeitados pela nação de Israel como sucessor do profeta Samuel, não quiseram eles, e os filhos de Davi, da mesma forma, morreram, não deram exemplo, e enfim, sempre tinha uma confusão acontecendo, porque os filhos não tiveram os pais, uns bons ensinadores, dando exemplo, conduzindo suas famílias de uma forma com base nos textos bíblicos. Nas palavras de Paulo, o que governa bem a própria casa está preparado para assumir grandes responsabilidades na obra do Senhor. Daí esta premissa primordial para a vida do obreiro. Não adianta realizarmos grandes conquistas eclesiásticas ou financeiras tendo um lar desestruturado. Paulo mostra aqui que se obreiro quer ser obreiro, se obreiro quer ser pastor, quer subir em púlpito, quer pregar, quer ensinar, então primeiro cuide da sua casa, primeiro cuide da sua família. É claro que um filho e uma filha, eu posso dar exemplo a vida inteira, ensinar tudo que é certo e no futuro meu filho ou minha filha fazer tudo ao contrário do que eu disse, mas eu fiz. Eu dei exemplo, eu ensinei, eu peguei na mão, eu brinquei, eu fiz carinho, eu dei atenção, mas no futuro eles podem escolher o caminho errado. Mas, em princípio, o obreiro que não cuida da sua casa, ele não serve para estar à frente de nada dentro da igreja, de nada. Por quê? Porque as outras famílias vão olhar para ele buscando uma referência, um exemplo e não vão achar. Muito pior um pastor, né? Pastor que não cuida bem da sua família não serve para ser pastor. Aconteceu um problema grave na família, então o pastor chega no seu presidente de ministério e fala: meu querido presidente, aconteceu alguma coisa trágica na minha família, eu não estou conseguindo resolver isso, eu quero pedir para o senhor colocar um outro pastor no meu lugar, enquanto eu resolvo o problema na minha família, porque eu preciso, antes de qualquer coisa, que a minha família esteja bem. Como é que eu vou subir no púlpito falar para famílias, sendo que eu não tenho exemplo na minha casa? É claro que cada caso é um caso, tá bom? Não estou generalizando aqui. Não adianta realizarmos grandes conquistas eclesiásticas, financeiras e tudo, se a minha família está desestruturada. Ou seja, Davi era rei, um poderoso monarca, mas a família dele estava destruída. Seus filhos, assim, fizeram coisas trágicas e morreram por consequência disso, infelizmente. Este momento, por exemplo, eu estou passando por um problema na minha família. Meu filho nasceu prematuro, nasceu com 900 gramas, precisa de uma atenção direta. Toda semana a gente tem que estar em hospital, fisioterapia, acompanhamento com neurologista, com endocrinologista, com um monte de especialidade aí. Porque se eu não der essa atenção agora ao meu filho, se não cuidar do meu filho, ele pode sofrer consequências gravíssimas para o futuro dele, como formação, né? Como pessoa, como corpo. O corpo dele pode ter problemas gravíssimos. Então a gente vem cuidando. Tem 1 ano e meio já que ele nasceu. A minha esposa e eu temos sempre priorizado ele. E eu aviso meus pastores, porque trocou agora. Saiu o pastor Wilson Donizete. Hoje o meu pastor é o pastor Arnaldo, aqui na Assembleia de Deus, aqui em Samambaia. Congrego aqui no Distrito Federal. Eu sempre avisei: olha, pastor, está acontecendo isso. Tem momentos que eu não participo de alguns eventos na igreja. Por quê? Porque neste momento a prioridade é a minha família. A minha família agora, nesse momento, está em primeiro, está antes de qualquer coisa. Por quê? Porque antes da igreja vem a família. Não adianta eu estar pousando de santão, de crentão, de poderoso na igreja, sendo que a minha família está destruída, o meu filho está precisando da minha atenção, a minha filha precisa de mim, a minha esposa precisa de mim, e não, a primeira coisa é o reino de Deus. Não, a primeira coisa é a família. Se eu não cuidar da minha família, eu vou fazer
tudo o que é demais, seja igreja, trabalho, aonde quer que seja, de uma forma incompleta, porque a minha família está antes de qualquer coisa. Aqui na conclusão diz assim: isso porque o preço do pecado é demasiado alto, seus frutos geram morte. Né? O salário do pecado é a morte, seja ela física, seja ela espiritual. Existem inúmeras pessoas que estão por aí, talvez seja agressivo aos seus ouvidos, mas não tem outra forma de eu falar. De terno e gravata, né? Com o microfone na mão, com a Bíblia do tamanho dele quase, a Bíblia gigantesca, né? Que quer demonstrar que é poderosa. A Bíblia pesa uns 15 quilos, né? Ele chega e anda torto lá, porque a Bíblia pesa. Aí está lá posando de santo, as mulheres, né? Com cabelão grandão, saiona. Não estou dizendo que não, isso é pecado. Não estou falando de que usar terno e gravata é pecado, usar saia. Não estou falando disso, não. Estou dizendo que tem gente que acha que a aparência dela tem que estar em primeiro lugar para ele encobrir os seus erros, os seus pecados, e as pessoas olham para ela: eita, aquela irmã, aquele irmão, olha lá a roupa dele, olha lá a postura dele dentro da igreja, mas fora da igreja, né? Enfim, já estão mortos. A desobediência a Deus e a crueldade para com Urias seriam pagos por meio da dor e do sofrimento da própria família do rei. Então os filhos viram todos os erros que o pai cometeu, o pai Davi, o pai rei Davi, e a consequência vai para a vida toda. Não adianta eu ter um império, né? Eu comprar imóveis e tal, e quando eu morrer, meu filho não foi bem ensinado, ele vai destruir com tudo aquilo, porque ele não tem base, ele não viu o pai dele, a mãe dele dar exemplo. Então eu vou deixar 10 milhões de herança para o meu filho. Em um ano meu filho vai destruir tudo que eu construí. Então é melhor eu ir devagarzinho, dando atenção, abençoando meu filho com a minha presença, com o meu carinho, com o meu exemplo, construindo o caráter do meu filho, a partir do ensinamento bíblico, da minha postura como pessoa, como pai, como marido, como filho. Enfim, aí eu deixarei sim um legado para o resto da vida do meu filho, dos netos, bisnetos, tataranetos. Enfim, acabamos aqui esta lição maravilhosa, né? Tem sido muito boas essas lições, e agradeço por você estar aqui comigo até agora. Aqui embaixo tem um botãozinho inscrever-se, deixa o seu like aí, clica no sininho, ore por mim. Eu sou muito carente da sua oração, minha família precisa que você esteja orando por nós, eu estarei orando por vocês. E até a próxima lição. E a outra revista está maravilhosa, hein? Vamos aprender muito aqui, continuar aprendendo, né? Porque o conhecimento bíblico acho que não tem como esgotar a Bíblia, tá bom? Deus abençoe, um abraço, fique com Deus, em nome de Jesus.